A gente vai começar hoje uma nova série de mensagens, mas não vai ser aquela série grande igual a de Moisés, vai ser uma minissérie. 3 ministrações simples, que eu gastei muito tempo tentando descobrir qual era o tema que eu ia colocar sobre ela, e eu quebrei a cabeça e eu não achava, eu estava sem criatividade para fazer isso. Mas eu chamei a série de Destinados à Grandeza, e a gente vai ter a primeira mensagem de hoje, que é Nascidos para Libertar. Embora Destinados à Grandeza pareça que a gente vai falar sobre muitos personagens bíblicos, a gente vai contar a história de um personagem só. E não só esse personagem foi destinado à grandeza e nascido para libertar, como é o tema de hoje, mas vocês vão notar que cada um de nós tem o seu paralelo, tem o seu chamado, tem o seu propósito, tem coisas individuais, muitas vezes coisas grandes que nós somos chamados para realizar. Essa série vai falar sobre a vida de... Ixi, eu já ia contar para vocês, eu não posso, ter que fazer uma pergunta antes de vocês. Tem uma imagem aqui, quem que vocês acham, quando vocês olham para essa imagem, quem que vocês imaginam que é esse bebezinho? Alguém quer arriscar aí? Eu perguntei para as crianças e elas arriscaram em casa rapidamente e erraram. Provavelmente, alguém arrisca? Isaac. Ih, vocês estão desanimados, gente. É o frio? Algumas pessoas acharam que era Jesus. Mas algumas pessoas foram perspicazes, assim, falaram, não pode ser Jesus porque a Maria não está tão novinha assim quando nasceu Jesus. Ela era novinha, que essa daqui está mais velha. Então algumas pessoas pensaram que era Abraão e Sara. Mas na verdade é um outro personagem, chamado Sansão. E é engraçado porque, embora vocês tenham achado coisas parecidas, o nascimento dele é muito parecido com esses outros que vocês citaram, e a gente vai falar alguns outros também. Mas eu separei essa mensagem em 3, porque a vida de Sansão basicamente se resume em 3 momentos. O primeiro momento que a gente vai falar hoje é sobre o nascimento de Sansão, de uma forma sobrenatural, através de um milagre, através de um anjo dando direcionamento e um anjo dando um chamado e um propósito para a vida dele. Ele nasceu porque ele tinha uma missão para cumprir. E a gente vê no segundo momento na vida de Sansão, aonde ele, cheio do Espírito Santo, ele começa a realizar coisas que ninguém mais poderia realizar. Mas a gente também percebe que, em meio aos dons que ele tinha, ele se perde e ele cai. E essa vai ser o enredo da segunda mensagem. E na terceira mensagem, a gente vê um momento onde o homem caído, arrependido, encontra a sua redenção e cumpre o seu chamado. Vamos começar hoje no livro de Juízes, capítulo 13. Eu vou ler o capítulo inteiro para vocês. Não sei se vocês querem abrir, se eu posso ler. Eu vou lendo aqui, tá? O texto começa dizendo: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer.
Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher enquanto ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: és tu que falaste com minha mulher? Sim, disse ele. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se, rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Esse é o texto introdutório sobre a vida de Sansão. Talvez um dos personagens bíblicos mais incríveis por conta dos seus feitos. E eu imagino que muitos de vocês devem ter ouvido histórias sobre Sansão quando vocês ainda eram crianças. Talvez eu fiquei pensando quais eram as histórias que eu me lembro de quando eu era criança. Nem conhecia muito da Bíblia, mas essas histórias que eu me lembro. Me lembrava de Adão e Eva, me lembrava de Davi e Golias, me lembrava de Sansão. Talvez vocês vão lembrar de outras coisas, mas essas três são histórias que marcaram a minha infância. Até porque para uma criança, olhar um camarada forte, que ninguém consegue vencer, é praticamente um super-herói. Alguém aqui tinha o Sansão como um super-herói quando era pequeno? Sansão era praticamente um super-homem daquela época dos hebreus. Mas quando a gente é criança, a gente se apega ao aspecto da força, ao aspecto daquilo que ele poderia fazer, de subjugar os inimigos. E quando a gente amadurece na fé como cristãos, a gente começa a olhar outros aspectos da vida de Sansão. E muitas vezes comparar esses aspectos com a nossa própria vida. As nossas atitudes, o nosso caráter, como a gente agiria. Muitas vezes a gente não tem noção de como a gente agiria se a gente tivesse um poder como o de Sansão. Será que a gente se tornaria arrogante? Será que a gente se tornaria mais humilde? Será que a gente cumpriria o propósito de Deus? Será que a gente se perderia? É muito fácil olhar para a vida de Sansão e falar assim: cara, aquele cara tinha tudo para dar certo, mas ele fez tudo errado. E muitas vezes a gente não olha para a nossa própria vida para ver se nós talvez faríamos igual a ele, ou pior que ele, ou melhor que ele. Mas o texto começa dizendo, no primeiro versículo, que o povo de Israel havia voltado a fazer o que o Senhor reprova. E por isso eles foram entregues aos filisteus. Aquele povo estava passando por um momento de opressão, porque Deus havia permitido que eles fossem entregues aos filisteus. Deus era ruim a ponto de entregar eles aos filisteus, que ele queria ver eles sofrendo? Não. A gente viu muitas vezes em outras ministrações como Deus deixou para o povo escolher as bênçãos ou maldições, as consequências da obediência ou não. E aquele povo havia optado por fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E essa parece ser a essência, a tônica de todo o livro de Juízes. O povo se afasta de Deus, faz o que o Senhor reprova, aí eles estão no meio do sofrimento, aí eles
começa a clamar a Deus, se arrependem do erro que eles tinham cometido. Deus levanta um juiz, o juiz vem e liberta o povo daquela opressão que eles estavam sofrendo. Passado algum tempo, o que eles fazem? O que o Senhor reprova. Aí eles entram debaixo de jugo do inimigo, aí eles começam a sofrer, aí eles clamam ao Senhor, se arrependem, o Senhor levanta um juiz e traz a libertação. É impressionante como essa história se repete várias vezes no livro de Juízes, com personagens diferentes, com libertadores diferentes. E é impressionante como essa história se repete, inclusive nos dias de hoje. Por mais que os cristãos estejam acreditando em estar firmes, por mais que eles estejam vivendo dentro de uma igreja, por mais que eles estejam vivendo, tentando viver de acordo com a palavra, eventualmente, alguns deles vão fazer aquilo que o Senhor reprova. E eles vão se colocar debaixo de jugo, debaixo de opressão, e vão precisar serem libertos. O libertador da vez para esse povo era Sansão. A triste realidade que o povo judeu vivia naquele tempo não é tão diferente como a de muitos cristãos nos dias de hoje. Por mais que Jesus tenha morrido na cruz e com aquela morte, o sangue, o preço que ele pagou, trazido a libertação da escravidão dos pecados, muitas vezes os cristãos se colocam de novo numa situação onde o Senhor reprova, debaixo de jugo, de opressão de Satanás. Jesus fez a parte mais difícil naquela cruz, uma parte que a gente não conseguiria fazer. A gente ficou com a parte mais fácil, e muitas vezes a gente não consegue fazer a nossa parte. A gente tem direitos, a gente tem acesso a uma vida livre, mas alguns, por falta de conhecimento, não tomam posse da liberdade que foi concedida a eles, e alguns deliberadamente se negam a viver de forma livre. E eu separei 3 momentos aqui desse capítulo 1 para a gente aprofundar um pouco sobre a vida de Sansão e refletir sobre as nossas vidas. Muitas vezes parece que a Bíblia se repete através de histórias diferentes, contando coisas que nós experimentamos no nosso dia a dia. Parece que o Antigo Testamento é formado de histórias para a gente aprender o que a gente tem que fazer, e muitas vezes a gente descobre que a gente está fazendo o que a gente não deveria fazer. Mas o primeiro ponto que a gente vai falar daqui a pouco é sobre Deus ter um chamado para cada um de nós. E o chamado é individual, cada um de vocês tem um. Não dá para compartilhar, não dá para emprestar. E Sansão tinha o dele. O segundo fala sobre a preparação de um caráter. Porque você nunca vai estar pronto para viver o seu chamado, ou experimentar aquilo que Deus tem para você, se você não tiver o seu caráter transformado, preparado. A gente vai ver muito mais sobre isso na ministração seguinte, na semana que vem. Mas o anjo deixou instruções para que Sansão fosse preparado para aquilo que ele viveria. E o terceiro ponto fala sobre pessoas que nasceram com o propósito de libertar outras pessoas, que é a essência da ministração de hoje. Sansão era a resposta de uma oração de um povo que estava sendo oprimido e que precisava ser liberto da opressão do inimigo. E vocês também são a resposta de oração de pessoas que precisam ser libertas da opressão do inimigo. O primeiro ponto fala sobre o chamado de cada um. E uma das coisas que eu gosto quando eu leio esse texto de Sansão é que o chamado que Deus tinha para Sansão é diferente, embora ele fosse um libertador, embora tivessem outros juízes que vieram para libertar o povo de Israel, embora a gente falou sobre Moisés esses dias, ele veio para libertar o povo da escravidão do Egito. O contexto era diferente, a opressão era diferente, mas aquilo e a forma, o chamado de Sansão e a forma como ele ia realizar esse chamado era único. Era diferente, era especial. Assim como é o meu chamado, assim como é o chamado de vocês, assim como existe algo que só vocês podem realizar. Talvez se
Sansão tivesse aqui, ele ia falar assim: poxa, eu queria ter o chamado do Samuel. O chamado do Samuel é mais legal do que o meu. Aí Samuel fala: imagina, o seu chamado era muito maior que o meu. E Sansão poderia olhar para algum de vocês e falar assim: não, o seu chamado é muito maior. Eu queria ter essa intimidade que vocês têm com o Espírito Santo. Eu queria ter o Espírito Santo agindo através da minha vida, da forma como vocês agem. O Espírito Santo na minha vida só me dava força, mas não me dava inteligência, não me direcionava, não sei, eu acho que eu me perdi ao longo do tempo. Mas eu queria experimentar aquilo que vocês têm como chamado. Eu não sei quantos de vocês vão se lembrar da primeira mensagem da série de Moisés, onde Deus aparece para ele numa sarça ardente. Eu disse naquela ministração que Deus muitas vezes precisava chamar a atenção de alguém, através de algo sobrenatural, para que a pessoa rompesse com a rotina, rompesse com o padrão que ela tinha e começasse a prestar atenção nas coisas de Deus. E com Sansão foi parecido. Aparece o anjo do Senhor para uma mulher estéril e diz que ela vai engravidar. Talvez não tinha sarça ardente naquele momento, mas na hora que o anjo sobe junto com o fogo, ele falou: opa, agora ele vai morrer. Aí a ficha caiu de que o negócio era sério. Aquilo chamou a atenção daquele casal a ponto deles não duvidarem mais sobre a missão que Deus tinha concebido a eles, e o chamado e a missão que Deus tinha concebido àquele menino que ia nascer ainda. Aos olhos daquele casal, essa gravidez, essa gestação era impossível. Eles estavam certos de que a mulher era estéril, talvez tivessem tentado a vida inteira, já tinham desistido disso. Provavelmente nem passava pelas suas orações que eles poderiam ter filhos um dia. Mas aí aparece o anjo do Senhor. E a gente lê no versículo 3. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos. Ele confirmou aquilo que ela já sabia. Mas engravidará e dará à luz a um filho. Olha como Deus faz as coisas diferentes do que a gente pensa. Se a gente tivesse que conversar com aquela mulher, a gente diria assim: olha, você era estéril, mas Deus já resolveu isso daí, agora você vai ter um filho. Mas o anjo diz: você é estéril e você não tem filhos, mas agora você vai ter um. Ele se conectou com a dor daquela mulher, que provavelmente, talvez fosse o maior sonho dela. As pessoas queriam ter filhos. E ele disse a ela que ela poderia ter um filho. Talvez milagre maior não poderia ter acontecido. E ele passa instruções para ela de como ela deveria se preparar para que o menino viesse, que ela não poderia tomar bebida fermentada. Vocês viram tudo isso. E não existe nada melhor do que chamar a atenção de alguém do que um milagre. E essa possível gestação mudou completamente o rumo da vida daquele casal. Mas no final das instruções que Deus dá para aquela mulher, Deus também dá o motivo pelo qual ele estava fazendo aquele milagre, o motivo pelo qual ela deveria preparar aquele menino. E o texto do anjo termina dizendo assim: ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Talvez o maior sonho que ela tinha naquele momento era engravidar, ou talvez já tivesse esquecido. Mas o maior problema que eles tinham naquele dia eram os filisteus, os oprimindo, os perseguindo, matando, roubando, todas as atrocidades que eles faziam. E de repente, através de um milagre, Deus renasce a esperança que aquele povo tinha de ser novamente um povo livre dos inimigos. Os filisteus eram o maior problema que eles tinham, e Sansão agora era a solução. Talvez você nunca tenha parado para pensar no porquê você nasceu. Talvez você já tenha parado para pensar no porquê você nasceu, mas você não tem ideia de qual é o seu chamado, do que você veio para fazer. E às vezes a gente generaliza, fala: não, tem um chamado que é igual de todo mundo. Eu vou na igreja no domingo, eu oro, eu leio a Bíblia. Mas eu particularmente não acredito dessa forma. Eu acho que assim como Sansão, cada um de nós tem um chamado, um propósito. Alguns talvez
tem o chamado de criar um filho que vai ser alguém, como foi com esse casal. Alguns vão ter o chamado de realizar coisas, de cumprir coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza é que vocês foram criados por um plano de Deus. E quando Ele criou, Ele colocou características, Ele colocou habilidades, Ele colocou dons, que parece que já saíram com hardware de fábrica, sabe? Já foi fabricado e saiu assim. Eu acho que Samuel já saiu tocando teclado lá da barriga da mãe, já deve ter saído pronto. Algumas pessoas já saem com algo nato. Algumas pessoas vão desenvolver a habilidade ao longo do tempo, algumas pessoas simplesmente já têm essas habilidades. Mas muitas vezes as pessoas não têm noção de que elas podem ter algo, podem ter sido criadas para algo. Elas não têm noção de que elas podem ter sido criadas para realizar algo, para cumprir algo, para fazer a diferença, para compor alguma coisa que só elas poderiam fazer. Nos últimos tempos tem muitas pessoas falando sobre propósito na internet, ensinando sobre isso, virou uma forma lucrativa de ajudar as pessoas. Talvez algo que nós pudéssemos orar e pedir ao Senhor que nos revelasse qual é o propósito para as nossas vidas, qual é o chamado, qual é a missão. Muitas vezes os cristãos preferem procurar um especialista, pagar por isso para que eles digam isso. Mas a questão é, você sabe qual é o seu chamado? Você sabe por que você foi criado? Você sabe por que você está nesse mundo? Eu acho que eu já comentei com vocês, mas uma vez eu li um livro de um cara chamado Mike Murdock, pastor Mike Murdock. Eu não sei se a gente pode assumir que tudo que ele fala que é verdade, eu não acompanho ele, não conheço o ministério dele. Mas ele tem um livro chamado O Desígnio. E esse livro fala sobre você entender por que você foi criado, qual é o seu chamado aqui na terra, o que você precisa cumprir, aonde está o seu destino, né? O que você precisa fazer. E é engraçado que enquanto você não encontrar isso, você não estiver vivendo isso, parece que a sua vida é uma busca sem fim por algo que você nunca encontra. E ele fala coisas sobre aquilo que eu acabei de falar, que Deus capacitou vocês com dons e habilidades que são únicos para que vocês executem a missão que vocês têm, o chamado que vocês têm. Mas tem duas coisas nesse livro que me marcaram e nós deveríamos usar para reflexão constantemente. A primeira coisa que me chamou a atenção é que existem coisas que te incomodam, existem problemas que te incomodam, existem coisas no seu dia a dia que você não consegue simplesmente relevar, você não consegue falar, olha, vou fingir que isso aqui não aconteceu e vou seguir minha vida. Se Sansão fosse amiguinho dos filisteus, ele não tinha cumprido o chamado dele, o propósito dele. Mas pensa num camarada que tocou o terror nos filisteus a vida inteira. Talvez você tenha um incômodo de olhar as pessoas passando por necessidade e não ver as pessoas ajudando. Talvez você tenha um incômodo de olhar as pessoas acomodadas e não fazendo trabalhos sociais. Talvez você tenha um incômodo de olhar as pessoas fazendo coisas de qualquer jeito e você imaginar que aquilo precisa ser feito de uma forma melhor, com excelência, com mais qualidade. Talvez você olhe lugares ou situações onde as coisas estão desorganizadas e você entra em desespero porque aquilo devia estar organizado, não podia estar assim. Eu não sei se vocês estão pensando em coisas que vocês identificam como coisas que incomodam vocês. Mas naquele livro ele diz que essas coisas que te incomodam, esses problemas que você enxerga, que parece que as pessoas não estão vendo, eles estão muito mais associados ao chamado que Deus colocou na sua vida do que qualquer outra coisa. Porque esses problemas que você está vendo são os problemas que Deus te criou para resolver. Talvez você olhe para as pessoas que deveriam estar fazendo aquilo que você acha que elas deveriam estar fazendo, mas elas não estão. Porque aquele é o seu chamado e não o delas. E a segunda coisa que ele fala no livro que me marcou é que existem coisas que a gente faz que é tão simples, é tão fácil, é tão natural para a gente que a gente nem percebe. A gente simplesmente vai lá e faz meio que no piloto automático. Só que quando a gente faz essas coisas no piloto automático, algumas pessoas que estão ao nosso redor
ficam impactadas com a qualidade daquilo que foi feito. E elas reconhecem em você que só você poderia ter feito aquilo com essa excelência, com essa qualidade, que outras pessoas não conseguem fazer isso. Só que você não percebe, que para você é natural. Você simplesmente acordou, viu alguma coisa, resolveu, foi e fez, e não percebeu. Mas as pessoas que te cercam te reconhecem, te valorizam por isso. Você não tem dificuldade nenhuma em fazer aquilo, você simplesmente faz o básico, e esse básico normalmente é muito superior ao que qualquer pessoa que se esforçasse muito faria. Essa é outra característica do chamado que Deus colocou e das habilidades que Ele colocou em você, para que você faça, para que você realize, para que você cumpra. Existe algo que vocês foram chamados para fazer, assim como Sansão. Ninguém pode fazer por vocês, ninguém consegue fazer melhor do que vocês. Mas cabe a cada um de vocês descobrir qual é o chamado de vocês e decidir viver isso. Decidir mergulhar de cabeça, decidir se dedicar a isso. E o segundo ponto fala sobre a preparação do caráter. E quando a gente fala de caráter, muitas vezes a gente associa aquela pessoa a um mau caráter, é uma pessoa ruim. Mau caráter é uma pessoa ruim. Bom caráter é uma pessoa boa. Mas o caráter define quem você é de fato. Independente do que as pessoas pensam, do que as pessoas enxergam sobre você, o caráter é quem você é. Muitas pessoas podem olhar para vocês e achar que vocês são pessoas boas. E aí vocês saem daqui da igreja no domingo, vão para a casa de vocês e fazem tudo errado. Quando vocês estão sozinhos, quando ninguém está vendo, vocês podem fazer tudo errado. Então o que as pessoas viram não foi o caráter de vocês, mas talvez uma imagem, aquilo que vocês gostariam que elas vissem. Da mesma forma, as pessoas podem olhar vocês e falar assim: poxa, aquela pessoa é ruim nisso, aquela pessoa não faz tal coisa, aquela pessoa... E achar pontos negativos em vocês, sem conseguir enxergar que quando vocês saem daqui, talvez vocês tenham uma vida muito mais próxima de Jesus do que as pessoas conseguem enxergar. A maior prova de conversão de um cristão é o quanto de fato o Espírito Santo trabalhou no caráter, e forjou o caráter, e mudou aquela pessoa. Seja através de simples instruções que Ele foi dando ao longo do tempo, seja através de provas, desafios, batalhas que a pessoa foi passando. Coisas que ela acreditava, coisas que ela tinha certeza que eram verdade, deixaram de ser verdade, porque elas se permitiram ser trabalhadas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo foi reconstruindo o caráter. E uma das direções do anjo, ele deixou instruções para que os pais criassem Sansão, debaixo de algumas regras, debaixo de alguns direcionamentos, para que o caráter dele fosse forjado, para que ele pudesse ser formado de uma forma que viesse a viver na plenitude o chamado que ele tinha para a vida dele. O versículo 4 diz: todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E o versículo 12 diz: quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Fica claro que se não tivesse esse cuidado com a formação do caráter, com a formação daquele menino, ele não cumpriria o seu chamado. Eu anotei aqui uma brincadeira, eu falei que se isso fosse um livro nos dias de hoje, ele chamaria 3 regras simples para se tornar um libertador de sucesso. Daria um bom post de Instagram, daria uma boa live, um livro. E a gente vê ali, talvez o maior exemplo de um chamado de alguém para fazer um voto de nazirato, que era uma separação do mundo, que era uma vida diferente do que as pessoas faziam. Na vida dele, a característica disso era que ele não poderia tomar nenhuma bebida fermentada, ou seja, nenhuma bebida alcoólica, vinho.
Ele não poderia cortar o seu cabelo e ele não poderia tocar em nenhum cadáver, nenhum animal morto. E a gente vê outras pessoas que tiveram chamados parecidos, que foram pessoas separadas para Deus. A gente vê no nascimento de João Batista, que está no versículo 15 do capítulo 1 de Lucas. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. E da mesma forma, Samuel tem um voto parecido. E fez um voto, está em 1 Samuel 2,11, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Quando a gente olha para esse voto, talvez a gente possa resumir esse voto em duas coisas. A primeira coisa é uma separação. Ou seja, existem as pessoas do mundo que fazem todas essas coisas, existe o normal que a sociedade faz. Mas essas pessoas que são destinadas para aquilo que o Senhor tem, elas precisam ser separadas. Então existem características que vão diferenciar essas pessoas. É claro que existem princípios e coisas espirituais acontecendo por conta disso, mas os aspectos externos vão diferenciar essa pessoa do resto da sociedade. E a segunda coisa é sobre a obediência. Porque não adianta nada eu andar sem cortar o cabelo, ficar cabeludão e não obedecer aquilo que o Senhor designou, aquilo que o Senhor ordenou, eu não viver de acordo com as minhas atitudes externas. Em 1 Pedro 1, 15 a 16, está escrito assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Existe um chamado do Senhor para uma separação. E a palavra santa não indica que nós somos menos pecadores do que as outras pessoas, ou que nós devemos ser menos pecadores do que as outras pessoas, não é? Santidade não significa ausência de pecado. A palavra santo aqui significa separado. Uma separação daquilo que é normal, daquilo que é comum em relação às outras pessoas. Ser santo significa que nós decidimos diariamente agir de uma forma diferente ao que as pessoas fazem. Agir de uma forma que agrada ao Senhor e não fazer coisas que desagradam ao Senhor. A gente tenta ser santo como Ele é santo. E quando a gente olha para o chamado de Sansão, talvez alguns de vocês gostariam de ter dons sobrenaturais como esse, de ser muito forte. Talvez outros dons na Bíblia com coisas assim absurdamente grandes. Algo que visivelmente traria o reconhecimento das pessoas. Talvez não só uma força sobrenatural, mas uma inteligência sobrenatural, uma prosperidade sobrenatural. E olha que engraçado. Para você cumprir o seu chamado, talvez você precise disso. Talvez de uma prosperidade sobrenatural, talvez de uma inteligência sobrenatural, talvez de uma força sobrenatural, não sei. Alguma coisa sobrenatural você vai precisar para cumprir o seu chamado. Muitas vezes a gente vê pessoas querendo cumprir o chamado, mas elas estão fazendo de acordo com o que elas podem, com o que elas conseguem, sem depender do Senhor, sem acessar aquilo que o Espírito Santo que habita dentro de nós pode fazer. Eu nunca me esqueço que eu ministrava o pré-encontro lá na sede. E a gente falava de um exemplo aqui do Espírito Santo, né? A gente falava: você tem uma missão de... Olha, um campo de futebol, você tem que cavar o campo de futebol inteiro. Só que a sua capacidade é cavar o campo com uma colherzinha. Uma colher de sopa. Quanto tempo você vai levar para cavar esse campo com uma colher de sopa? Agora você tem o Espírito Santo dentro de você, que é uma retroescavadeira, que talvez aquilo que você levaria anos para fazer com uma colher, o Espírito Santo poderia fazer em semanas. Só que muitas vezes as pessoas insistem na colher. Elas insistem em fazer aquilo que elas conseguem fazer com a força do braço e não depender daquilo que o Espírito pode fazer.
Agora, vocês nunca vão experimentar o que o Espírito pode fazer se vocês de fato não decidirem viver uma vida de separação, de buscar ser santos, de buscar se separar do mundo, se afastar das coisas que desagradam ao Senhor. E essa é uma reflexão para cada um aqui. Quanto a gente absorveu do mundo no nosso dia a dia e o quanto a gente é separado do mundo, naquilo que é o senso comum, naquilo que muitas vezes desagrada ao Senhor e as pessoas nem notam mais. Talvez seja um momento de vocês pararem e refletirem por um segundo, consultarem ao Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, tem algo que eu não tenho notado, Senhor, que tem te desagradado? Tem algo nas minhas atitudes, tem algo que tem me impedido de experimentar tudo que o Senhor tem para a minha vida? Fala comigo, Senhor, eu preciso saber, eu quero mudar, eu quero viver isso. E o terceiro ponto fala sobre o chamado e o propósito. O final do capítulo 13 termina exatamente assim. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava. Sansão havia nascido e o Espírito Santo começou a habitar ali nele e começou a agir em sua vida, desde a sua infância. Sansão tinha nascido com o propósito, com o chamado de libertar o povo da opressão dos filisteus. E talvez você não saiba, mas você nasceu de novo. E você também tem um chamado de libertar o povo da opressão de Satanás. O chamado de Sansão, embora pareça grande, talvez nem se compare ao chamado de cada um aqui. A força e o poder que o Espírito Santo derramou sobre Sansão e os feitos que ele fez, talvez sejam limitados perto daquilo que vocês podem fazer. Eu não consigo imaginar nenhum de vocês querendo pegar uma queixada de um jumento e enfrentar um exército. Talvez um dia a gente precise, hoje não tem necessidade. Mas tem coisas que vocês conseguem fazer hoje, que talvez Sansão não pudesse fazer. O ponto forte de Sansão era a força. E o Espírito Santo pode usar vocês para fazer qualquer coisa. Não só força, mas qualquer coisa. Talvez as coisas não tenham acontecido de uma forma sobrenatural ainda, porque você ainda não compreendeu aquele que habita dentro de você e que pode fazer coisas grandiosas. Talvez a sua busca por tentar fazer tudo sozinho não tenha dado tanto certo, você não consiga ver os frutos. Talvez você não tenha percebido que é impossível cumprir o seu chamado sem a ajuda do Espírito Santo. Em Mateus 20, 26, Jesus fala certa vez que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe quando você começa a pensar em alguma coisa e você imagina assim, isso aqui é impossível de acontecer. A nossa mente tem uma certa limitação, e por maior que a gente pense, por mais longe que a gente pense, mais impossível que a gente consiga imaginar, ainda é pequeno perto do que Deus pode fazer. Agora esse Deus que pode fazer todas essas coisas está habitando dentro de cada um de vocês. E muitas vezes como cristãos nós temos limitado o que Deus pode fazer com base naquilo que nós achamos que Ele pode fazer. Imagina que Deus abençoou cada um de vocês e agora vocês têm uma Ferrari dentro da garagem. Nem sei se vocês gostam de Ferrari ou não, mas é um carro emblemático. Vocês têm uma Ferrari dentro da garagem de vocês, que é de vocês. Vocês conseguiram conquistar e ela está lá. Só que vocês não lembram de vocês colocar a chave dela. Então vocês não conseguem andar nela, vocês não conseguem entrar, vocês não conseguem ligar.
Ela está lá dentro da casa de vocês, na garagem, mas vocês não conseguem usar ela. Eu não sei se era melhor ter a Ferrari ou não ter a Ferrari, se você não pode usar. Talvez você vai gastar o resto da sua vida procurando a chave da Ferrari para você poder ligar ela um dia. Talvez você vai simplesmente se acostumar a entender. Tem uma Ferrari lá, mas nunca usei, não consigo usar, vou seguir minha vida. A mesma coisa vale para o Espírito Santo que habita dentro de você. Talvez você nunca tenha conseguido acessar ele, ligar ele, virar a chave. Nem tem chave para virar na Ferrari, tem só um botãozinho que aperta, dá o start. Talvez você nunca tenha conseguido dar o start no Espírito Santo e experimentar o que ele pode fazer na sua vida. Mas isso não quer dizer que ele saiu de lá. Talvez o que falta na sua vida é você aumentar a intensidade pela qual você quer isso, pela qual você busca isso, pela qual você se dedica a isso. Para que você possa cada vez mais conhecê-lo, para que você possa cada vez mais se aproximar dele, para que você possa cada vez mais entender aonde ele vai ajudar o seu chamado a ser concluído, a ser cumprido. Eu não sei qual é o preço que você precisa pagar para começar a acessar e viver e experimentar o Espírito Santo que vive dentro de você. Para se entregar, para se render e para ver ele fazer coisas sobrenaturais através da sua vida. Eu me lembrei, enquanto eu estava preparando esse trecho, de 5 ministrações que eu fiz no ano passado, numa série chamada Disciplinas Espirituais. Talvez para alguns aqui elas pareçam burocracias ou coisas radicais demais a se fazer. Mas eu garanto para vocês que aquelas disciplinas espirituais são o básico que todo cristão deveria executar. Deveria fazer parte da vida de todo cristão. E por incrível que pareça, aquelas ministrações são as ministrações mais assistidas do nosso canal no YouTube. E eu devo ter respondido pelo menos mais de 100 pessoas falando como aquelas ministrações mudaram a vida delas. Eu recomendo que vocês voltem, fique de lição de casa para vocês assistirem de novo. Está lá na página do YouTube, vocês descem um pouquinho, tem uma playlist chamada Disciplinas Espirituais. E eu tenho certeza que se vocês começarem a aplicar as disciplinas espirituais, o Espírito Santo na vida de vocês não vai ser mais como aquela Ferrari que vocês não têm a chave. Mas ele vai ser algo que vocês têm acesso, que faz parte da vida de vocês, que faz parte do dia a dia de vocês. E vocês vão começar a experimentar coisas cada vez maiores em direção ao chamado que Deus criou vocês para cumprir. Existem pessoas próximas de você que dependem disso. Talvez tem pessoas que vocês conheçam que ainda não encontraram Jesus. Talvez tem pessoas que cruzam o seu caminho diariamente que não conhecem Jesus. E elas talvez só estejam precisando que você de fato viva o seu chamado, cumpra o seu propósito. Eu tenho certeza que houveram pessoas que nem conheciam Sansão pessoalmente, mas só de ouvir falar as coisas que ele fazia, passaram a crer em Deus, por conta do testemunho das pessoas que viram, que vivenciaram, por conta das coisas que ele fez. E eu creio que assim deveria ser na sua vida. As pessoas deveriam conhecer a Deus por conta dos testemunhos que as pessoas contam sobre a sua vida, sobre aquilo que ele fez, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que ele fez através de você. Amém? Queria que vocês ficassem de pé, a gente já vai orar. Mas para a gente fazer um breve resumo do que a gente falou. Quando a gente olha para a vida de Sansão, embora ela pareça algo absurdamente distante da nossa, ela é muito mais próxima do que parece. E eu queria que vocês saíssem daqui com a certeza de que, quando Deus planejou o nascimento de vocês, Ele tinha um plano. Por mais que muitos aqui talvez não conheçam, não entendam, Ele sabia o que estava fazendo. E não tem como Ele ter errado. E o plano de cada um de vocês, o plano que Deus tem para cada um de vocês é diferente, é único.
como um quebra-cabeça que tem peças diferentes que se encaixam e formam uma imagem maior. Assim é o que Deus tem para cada um de vocês. Quando cada um de vocês estiver cumprindo aquele pedacinho que, independente se é grande ou pequeno, cabe a cada um de vocês, todo o quebra-cabeça vai ser formado. Mas para que você possa viver isso, você precisa de fato assumir uma postura de se separar do mundo, de viver de uma forma diferente. Ninguém aqui é obrigado a não tomar vinho, nem a cortar o cabelo. Ninguém aqui precisa fazer isso para ser separado. Mas vocês precisam entender que existem coisas que não só te afastam do Senhor, mas afastam você daquilo que você deveria cumprir como chamado, como propósito. E existe um compromisso da sua parte, uma dedicação de buscar mais, de querer exercer aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida. E não se contentar com migalhas, não se contentar com coisas que talvez o mundo vai te oferecer, mas buscar aquilo que o Senhor planejou para cada um de vocês. Queria que vocês fechassem os olhos para a gente orar agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor. Senhor, eu não me lembro, Senhor, de ter conversado com cada um deles sobre esse tema, sobre se eles entendem, Senhor, dos planos e propósitos que o Senhor tem para a vida deles, daquilo que eles nasceram para fazer, daquilo que eles nasceram para cumprir ou realizar, Senhor. Mas eu creio, Senhor, sim, que o Senhor tem algo especial e específico para cada um deles, Senhor. Talvez, Senhor, existam pessoas aqui que saibam, Senhor. Saibam porque nasceram, saibam, Senhor, aquilo que o Senhor espera delas, mas estão longe, Senhor, de praticar, de experimentar, Senhor, no seu dia a dia, aquilo que o Senhor tem para elas. O chamado que o Senhor espera que elas cumpram, Senhor. Eu oro, Senhor, para que haja clareza, Senhor, nas suas mentes, Senhor, nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa tirar, Senhor, todo engano, Senhor. Que o Senhor possa tirar, Senhor, tudo aquilo que tem muitas vezes substituído, Senhor, a Tua vontade nas suas vidas. Eu declaro caindo por terra, Senhor, todo engano, Senhor, todo sofisma, Senhor. E oro, Senhor, para que haja clareza na vida dos Teus filhos e filhas. Para que eles compreendam, Senhor, aquilo que o Senhor já preparou para eles. Não importa se é grande, se é pequeno, se é fácil ou se é difícil, Senhor. Aquilo que muitas vezes parece difícil para aquelas pessoas que o Senhor já preparou, Senhor, vai ser fácil. Porque não é sobre o que nós podemos fazer, Senhor, mas é sobre o que o Teu Espírito pode fazer, Senhor, sobre cada uma dessas vidas que estão aqui. Eu oro, Senhor, para que o Senhor prepare oportunidades, Senhor, para que os dons sejam manifestos, Senhor, para que não só os Seus filhos sejam usados como Seus instrumentos, Senhor, mas que as pessoas ao redor possam reconhecer, Senhor, que aquilo que eles estão fazendo não vem deles, mas que vem de Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor os capacite, Senhor, a se santificar, a se separar, Senhor, das coisas do mundo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor ajude o Senhor a criar, Senhor, barreiras e fronteiras, Senhor, que os afastam do pecado, que os protegem, Senhor, que os protegem, que os guardam da queda, Senhor. Não permita, Senhor, que os dons, não permita, Senhor, que as capacitações, Senhor, se tornem, Senhor, armadilhas, Senhor, através da arrogância, através, Senhor, do ego inflamado, Senhor. Mas que os Teus filhos e filhas possam ter, Senhor, humildade, Senhor, para reconhecer que aquilo que eles têm não vem deles, mas que vem de Ti, Senhor.
E eu oro, Senhor, para que cada um aqui, Senhor, não importa o nível, Senhor, de relacionamento que tenha contigo, Senhor, eu creio que ainda pode crescer, ainda pode melhorar, Senhor. E eu sei que o Senhor pode tratar, Senhor, cada um de uma forma individual, Senhor, naquilo que eles precisam. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha falar, Senhor, aos seus corações, para que o Senhor venha trazer, Senhor, direcionamentos específicos para cada um, Senhor. Cada um se encontra num momento de vida, cada um se encontra, Senhor, com os seus planos, com os seus projetos, com as suas expectativas, Senhor. Mas eu oro, Senhor, para que em Ti eles encontrem, Senhor, a sua expectativa para as suas vidas. Que não seja mais sobre o que eles podem fazer, Senhor, mas que seja sobre o que o Senhor vai fazer com as suas vidas, Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada um aqui, Senhor, seja levantado como um instrumento poderoso nas Tuas mãos, Senhor. Que assim como cada instrumento, cada ferramenta, Senhor, tem a sua utilidade, que eles possam encontrar, Senhor, a sua utilidade, o seu chamado, aquilo pelo qual eles foram criados, Senhor. E que o Senhor possa usá-los de uma forma poderosa, Senhor, e sobrenatural, Senhor. Para que eles sejam, Senhor, referência para as pessoas que ainda não Te conhecem, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, alcançar e libertar pessoas, Senhor, levando-as a Ti, Senhor, levando-as, Senhor, ao conhecimento que elas já têm sobre Ti, Senhor. Ah, Senhor, nós não sabemos, Senhor, quanto tempo existe até a Sua volta, Senhor. Mas eu oro, Senhor, para que nenhum dos Teus filhos que está ouvindo essa mensagem, Senhor, seja pego de surpresa na Sua volta, sem ter cumprido o Seu chamado, o Seu propósito para a vida deles. Ainda que estejam longe, ainda que estejam afastados da Tua vontade, Senhor. Que seja agora, Senhor, um momento de restauração e de realinhamento, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que Teu Espírito Santo tome conta dos Teus filhos e filhas, Senhor. Para que Ele possa ser o guia, para que Ele possa ser o norte, para que Ele possa ser o executor, Senhor. Para que eles possam experimentar, Senhor, muito mais do que eles têm vivido até aqui, Senhor. Derrama sobre cada um deles, Senhor, uma nova unção, Senhor, de ousadia, de coragem, de confiança, de fé em Ti, Senhor. Para que eles não sejam simplesmente mais um em meio ao mundo, mas que eles sejam aqueles, Senhor, que chamados por Ti, Senhor, vão fazer a diferença, vão importunar o inimigo, vão vencer o inimigo, Senhor. E vão resgatar, Senhor, as pessoas que estão debaixo do jugo de Satanás, Senhor. Levanta os Teus filhos e filhas, Senhor, com poder e autoridade, Senhor, para fazer coisas maiores do que Sansão fez, Senhor, para fazer coisas maiores do que eles acreditam que eles possam fazer, Senhor. Que eles possam fazer, Senhor, e realizar tudo aquilo que o Senhor planejou para eles, Senhor. Que não seja as suas mentes, que não seja, Senhor, a sua forma de pensar, a sua forma de agir que venha impedir, Senhor, o mover e o agir do Teu Espírito Santo, Senhor. E eu oro, Senhor, para que a cada momento, Senhor, que eles se lembrarem de algum problema que os incomoda, Senhor, que eles saibam que eles foram escolhidos por Ti, Senhor, para resolver esses problemas, Senhor. Capacita-os, Senhor, dá sabedoria, dá discernimento, dá o entendimento, Senhor, da melhor forma de agir, Senhor, para que eles sejam assertivos, para que eles sejam certeiros e para que eles vivam o chamado que o Senhor preparou para cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A gente vai encerrar. E se você sentir no seu coração de fazer uma oferta, você pode trazer depois da oração aqui no Gasofilácio. Você também pode fazer pela internet através do pixoferta@ialimeira.com.br.
E eu vou orar para que Deus continue falando com vocês. Talvez a gente tenha sanções aqui. Talvez a gente tenha pessoas com chamados maiores do que tem experimentado. E eu creio nisso. Mas eu vou orar para que Deus fale com vocês e que seja claro. Para que vocês possam experimentar tudo aquilo que Ele tem para a vida de vocês. Senhor, eu oro, Senhor, para que o Senhor leve cada um dos teus filhos e filhas em segurança para suas casas, Senhor. E que, Senhor, ao longo dessa semana, ao longo dos próximos dias, eles possam, Senhor, sentir a Tua presença e ouvir a Tua voz, Pai. Para que o Senhor os direcione para onde o Senhor quer, Senhor. Para que Teu Espírito Santo seja cada vez mais vivo, Senhor. Cada vez mais presente e atuante nas suas vidas, Senhor. Leva, Senhor, os Teus filhos e filhas em segurança para suas casas. Prepara, Senhor, uma semana sobrenatural, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que eles possam, a partir de agora, passar a experimentar, Senhor, coisas novas que eles nem sonhavam ou imaginavam, Senhor. Que talvez, Senhor, aqueles chamados bíblicos, como de Sansão, que pareciam gigantescos, sejam pequenos perto daquilo que o Senhor vai fazer através das suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada oferta, Senhor, que vai ser depositada, Senhor, sobre esse ministério, Senhor. Que o Senhor venha prosperar, Senhor, a vida dos Teus filhos e filhas. Que o Senhor venha, Senhor, a transformar, Senhor, situações que o dinheiro não pode comprar, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, a resolver, Senhor, coisas que muitas vezes estão fora do alcance, Senhor. Tira toda a preocupação dos Teus filhos e filhas com a provisão financeira, Senhor. Que eles possam olhar para Ti e crer, Senhor, que a provisão vem de Ti, Senhor. E que o Senhor é mais do que suficiente, Senhor, para suprir tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.